Capítulo 63, Névoa de Guerra. Os soldados bloquearam o nosso caminho, então não conseguíamos nos mover para frente nem para trás. Seria impossível imaginar que a aparência dos soldados que sobreviveram a este purgatório estivesse bonita. Eles estavam desdentados e com membros faltando, estavam sujos e com manchas espalhadas pelo corpo todo. Se havia algo de belo neles, então era o sorriso brilhante que se formou nos rostos deles. Zepar repreendeu os oficiais e os soldados. Mas o que é isso? Não importa o quão alegres vocês estão, não é apropriado bloquear o caminho de um rei. Rápido, Sa. Não, está tudo bem, Duque Zepar. Eu parei. Não existe um rei sequer que força o seu povo a sair do seu caminho. Eu desci do meu cavalo e abracei um dos soldados. O guerreiro era um jovem orc. Um cheiro muito forte e pungente de fezes de cavalo, sangue e urina emanava do seu corpo. Eu segurei o jovem orc e beijei sua testa. Todos vocês são admiráveis. Todos vocês são dignos de louvores. Vocês fizeram um ótimo trabalho por terem mantido a defesa. Peço perdão por não ter conseguido chegar antes. Vocês fizeram bem. O soldado começou a chorar. Depois de escutar minhas palavras, os outros soldados também começaram a chorar. Eles se ajoelharam ao meu redor e encharcaram minhas roupas com suas lágrimas. Eles choraram emocionados, enquanto murmuravam: Vossa Alteza. Zepar não pode interferir com o choro dos soldados que haviam sobrevivido ao cerco. Isto era algo que ninguém ousaria impedir. Enquanto o som do pranto estava transbordando do acampamento, uma voz afiada cortou o ar. Ei! Bambu fino! Era a Barbatos. Ela estava um pouco depois do grupo de soldados abaixados. Então ela pulou. Como se estivesse cruzando um córrego, ela pulou sobre as costas dos soldados como se fossem pedras. Eu fiquei muito surpreso e boquiaberto diante do seu comportamento completamente sem orgulho e dignidade. E enquanto eu estava surpreso e de queixo caído, Barbatos me abraçou. Estou grata pra caralho, seu filho de uma porca gorda. O Vark. Eu perdi o equilíbrio e quase caí. Barbatos ria alegre enquanto balançava pendurada no meu ombro. Seu maluco desgraçado, seu cachorro filho da puta. Seu infeliz, como assim você chega mesmo em menos de 6 dias só porque eu disse para chegar em 6 dias? Seu. Por acaso as montanhas são o seu quintal para você conseguir chegar aqui saltitando tão rápido assim? Seu cachorro lindo. Uau! Eu fui beijado à força. Na verdade, não foi um beijo, mas sim um chupão. Não havia qualquer possibilidade disso ser algo além de um chupaço. Eu, que havia feito uma atuação muito romântica e digna para os soldados, agora estava torcendo o pescoço para evitar uma exibição pública de chupões agressivos. Os lábios da Barbatos erravam frequentemente. E quando isso acontecia, essa garota ficava brava, sabe-se lá por quê. Ah, caralho. Fica paradinho aí, eu. Barbatos agarrou minha cabeça com suas 2 mãos. Finalmente, ela conseguiu enfiar a sua língua na minha boca. E foi naquele momento em que os chupões se transformaram em beijo de língua profundo. Para alguém com a aparência de uma criança, as suas habilidades em beijar eram extraordinariamente inigualáveis. Primeiro, ela puxou o ar de dentro dos pulmões, criando um vácuo dentro da minha boca. Depois de ser sufocado, eu perdi a força na minha língua. Barbatos enrolou sua língua em volta da minha e a chupou. Nossos lábios se separaram por um instante. E naquele momento, eu inalei ofegantemente, fazendo o seguinte som: Euda. Isso foi só por um instante. Logo em seguida, Barbatos tampou minha boca novamente, e desta vez, ela pressionou o centro da minha língua com a dela e a estimulou. Eu perdi a força nos meus joelhos. Barbatos me pegou com leveza, e apoiou o meu corpo que estava caindo depois dos meus joelhos falharem. Eu vou ser estuprado. Estas palavras ecoaram na minha cabeça. De verdade. Hoje eu vou ser estuprado. Honestamente, eu acreditei que seria violado ali mesmo, naquele instante. Barbatos, que estava usando a sua língua para pressionar o meio da minha, então enrolou a dela em torno da minha como uma cobra.
deixando escapar um eu. Eu gemi. Espera, eu acabei de soltar um gemido. Ser eu mesmo. Eu iria chegar aos finalmente por causa de uma língua. Não importava o quanto eu movesse meus braços para tentar empurrá-la, era inútil. Como eu não conseguia colocar força nos braços, minha resistência foi em vão. Os olhos da Barbatos revelaram o seu sorriso torto. Que fofinho. Parecia que ela estava dizendo isto. Como se estivesse falando para eu parar de reclamar. Barbatos agarrou as minhas partes inferiores com sua mão esquerda. Meu Deus! Minha visão embranqueceu. Meu último fio de resistência desapareceu sem deixar vestígios. Não havia como lutar contra. Meus joelhos tremeram de medo da técnica desta Lorde Demônio pervertida que viveu por centenas de anos. Eu pude sentir com meu corpo inteiro o significado da expressão ser comidó. Ela vai me comer. Este era um medo instintivo que as pessoas mantiveram contra as bestas desde o início dos tempos. Primitivamente, eu tremi. Deus, por favor, só não sério. Então ela misturou as técnicas de empurrar a sua língua como uma broca para dentro de mim, e de prender a minha com a dela, violando a minha boca. Parecia que meu cérebro estava em um liquidificador. Finalmente, Barbatos removeu seus lábios dos meus. Uma fina linha de saliva estava pendurada como uma ponte penso entre as nossas línguas. Ofegando, eu a encarei ferozmente. Você realmente não deu uma de espertinho e tente roubar o coração dos meus homens. Barbatos mordeu a minha orelha e sussurrou. Estou grata por você ter me salvado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ouça bem. Meus soldados são meus. A coisa que eu mais odeio são vagabundos que mexem nas minhas coisas. Desta vez eu vou te deixar em paz só com isso, mas se você tentar encantar meus subordinados mais uma vez. Barbatos lambeu a parte interna da minha orelha. Aquela sensação fria e molhada causou um arrepio na minha coluna. Dantalian. Se fizer isso de novo, eu vou mesmo te estuprar diante dos olhos bem atentos de todos os soldados. Eu solucei. Qual a sua resposta? E eu vou tomar cuidado. Quais seus planos para hoje à noite? A luxúria da sua voz, ao perguntar meus planos para a noite, parecia até estar pingando. Se a respiração de alguém tivesse cor, então com certeza o hálito dela estaria com um cor-de-rosa intenso agora. Eu solucei de novo. Nenhum? Olha só que interessante. Agora você tem um. Por favor, espere um instante. Apesar de eu não ter certeza se você está ou não exausta depois de ter bloqueado os ataques dos inimigos por tantos dias, que tal descansar direito hoje? Então, já que eu estou exausta, acho que eu deveria me recuperar tomando tônicos naturais, certo? Jack. Todo ser racional neste mundo tem o direito de decidir sobre os seus próprios hábitos sexuais nesta nossa sociedade. Barbatos, eu recuso veemente as suas tentações. Negue o quanto você quiser. Eu vou simplesmente recusar a sua recusa. Isso não era certo. Barbatos agarrou minha mão direita e começou a me puxar enquanto andava. Enquanto era arrastado, eu me senti como um escravo que havia sido vendido para outro dono por causa de uma safra ruim. Era algo degradante, bem degradante. Milhares de soldados assistiram em silêncio enquanto eu era puxado para longe. Era óbvio o que ficaria gravado na mente deles hoje. A cena de Sua Alteza Dantalian abraçando os corpos sujos dos soldados e chorando por eles já havia voado para longe das suas cabeças e evaporado. Uma única cena permaneceria para eles, e os soldados falariam e ririam disso a noite toda. Sua Alteza Barbatos comeu o Lorde Dantalian. E nesta situação, com minhas últimas esperanças, eu olhei para Lápis, para a Farnese, e para as bruxas. Todas elas ignoraram meu olhar. As bruxas até levantaram os braços, acenando como se estivessem dando adeus para algum ídolo indo embora. As bruxas estavam sorrindo intensamente. Vossa Alteza, seja bem comido. Se meus ouvidos ainda estivessem funcionando direito, então foi isso que as bruxas gritaram bem alto. Desgraça!
Mas que tipo de conceitos morais o mundo precisa ter para que alguém abandone o seu próprio mestre e diga para ele ser bem comido? Já que todos os princípios das relações humanas caíram aos pedaços, e todos os laços de fraternidade do mundo pegaram fogo, só me resta culpar vocês. Que Confúcio imenso amaldiçoem todos vocês. Morram. Morram todos vocês.